Seja bem-vinda ao Máquina de Tempo, o canal que vai te ajudar a ter tempo livre para você mesma depois de realizar todas as suas tarefas diárias sem sobrecarga. Eu sou a Prof. Daisy e o meu desejo é contribuir para a organização e eficiência do seu dia a dia. Nesse vídeo, 10 hábitos que atrapalham a execução das nossas tarefas diárias. Pega papel e caneta e anota quantos desses hábitos que você tem. Talvez hoje você descubra o porquê de estar se sentindo tão sobrecarregada e improdutiva. Hábito número 1, que atrapalha o cumprimento das nossas tarefas diárias, é não ter uma lista de tarefas. Não pensar antes, não planejar antes tudo que você precisa fazer. Quais são todas as coisas que você precisa realizar. Hábito número 2, ter uma lista de tarefas, mas guardar essa lista de tarefas na cabeça, não ter uma lista de tarefas por escrito. Isso faz cair muito a nossa produtividade. Hábito número 3, que atrapalha muito de a gente dar conta de todas as nossas tarefas do dia. Não estabelecer um horário para a realização das tarefas. Hábito número 4, não ter o relógio como seu sol. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente faz uma lista de tarefas, faz essa lista de tarefas por escrito, coloca lá um horário para a realização de todas as tarefas, mas na hora de executar, a gente esquece do relógio. Começa a executar e só lembra de olhar para o relógio novamente quando a gente termina aquela tarefa. E por que isso atrapalha a nossa produtividade? Porque se cada uma das tarefas tem um horário ali para começar e para terminar, se eu não ficar de olho no relógio, eu posso muitas vezes invadir o espaço-tempo da atividade seguinte. E aí vai virando um efeito dominó e quando chega no final do dia, facilmente tem um monte de tarefa pendente na minha lista. Hábito número 5, que atrapalha o cumprimento de todas as nossas tarefas daquele dia. Continuar trabalhando na atividade A, mesmo que já tenha dado a hora de início da atividade B. Se você já fez isso, acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, você sabe que vai virando uma bola de neve, vai virando um efeito dominó e aí você não se acha mais. E aí aquele sentimento de sobrecarga vai ficando cada vez mais intenso. Hábito número 6, que atrapalha a nossa execução do dia, faz a gente se sentir muito sobrecarregada, ansiosa e estressada. Tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É muito comum quando muitas vezes a gente invade ali o horário da tarefa seguinte, a gente se atrasa no nosso cronograma, a gente querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo para ganhar tempo. O problema é que isso é uma armadilha. A multitarefa é algo que faz cair a nossa produtividade. Ela passa a ilusão de que a gente produz mais, mas na verdade nós produzimos menos. Tem um vídeo já aqui no canal, eu vou deixar o link dele na descrição e vou deixar também aqui no card o acesso direto ao vídeo, tratando especificamente de maneira mais aprofundada sobre esse assunto, multitarefa. Inclusive com pesquisas científicas que indicam que a multitarefa é, na verdade, um grande inimigo da nossa produtividade. Hábito número 7, que atrapalha a nossa produtividade. Não ter por escrito o planejamento da tarefa. Muitas vezes a gente tem uma lista de tarefas por escrito e aí lá na nossa lista aparece a tarefa A. Só que a tarefa A é composta por uma série de ações e realizações para eu concluir a tarefa A. E aí o hábito de não ter por escrito detalhadamente aquela tarefa faz a gente perder tempo, faz a gente gastar mais energia, muitas vezes mais dinheiro, ou seja, cai a produtividade, as chances de eu não dar conta de executar todas as minhas tarefas no dia é grande e no dia seguinte eu estarei mais e mais sobrecarregada, tendo menos e menos tempo para mim. Hábito número 8, que atrapalha muito o nosso dia a dia. Se permitir perder o foco constantemente durante a execução da tarefa. Uma dificuldade muito grande que eu vejo que todos nós temos e uma pergunta que chega a mim com muita frequência é assim, ó: Daisy, tá, você me falou que eu tenho que estabelecer horários para minhas atividades. Eu estabeleci, só que eu não consigo vencer a atividade dentro do tempo que eu estabeleci. Aí o que eu faço quando dá o horário de começar outra atividade? E sem entrar nas soluções dessa dificuldade,
nesse vídeo, isso pode ser tema para um outro vídeo, o fato é que, se durante a execução da tarefa a gente não prestar atenção em alguns pontos, nunca a gente vai conseguir realizar a tarefa dentro do prazo estabelecido para ela. E o foco é um dos elementos chave desse processo. Comecei a minha tarefa, cada vez que eu parar de realizar aquela tarefa para realizar qualquer outra coisa que não seja a tarefa, eu estou perdendo tempo e estou aumentando as chances de não conseguir terminar a tarefa a tempo. Hábito número 9, que faz a gente ter cada vez menos tempo para nós mesmas se a gente não olhar para esse detalhe importante, que é assim, ó, não avaliar o funcionamento da máquina, tampouco consertar as peças que não estão funcionando como deveriam. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estabelece um planejamento das nossas atividades, como que nós vamos realizar, em que momento que nós vamos realizar, o que nós vamos fazer depois, que é o planejamento, aquilo ali se torna um sistema, como se fosse uma máquina, com peças que precisam funcionar de acordo com uma imagem almejada e que precisam ser sincronizadas entre si para que juntas façam aquela máquina funcionar e produzir o resultado que nós desejamos. Só que, como em toda máquina, cada uma das pecinhas precisam estar funcionando, porque se uma peça para de funcionar, trava a engrenagem toda. Assim é no nosso dia a dia também com as nossas tarefas. Avaliar com frequência o funcionamento da máquina, revisando para ver se todas as peças estão como deveriam, é algo muito importante para a nossa produtividade, para que a gente dê conta das nossas tarefas todos os dias, para que nós não nos sintamos sobrecarregadas, para que, consequentemente, nós tenhamos tempo livre para nós mesmas, depois de cumpridas todas as nossas obrigações, claro. Então, não avaliar o funcionamento dessa máquina, não ajustar aquelas peças que não estão funcionando, é um hábito que atrapalha a nossa realização diária. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos, hábito número 10, que atrapalha o nosso dia a dia e faz a gente se sentir cada vez mais sobrecarregada, é não ter objetivos claros. Esse é o começo de tudo, na verdade. Antes de eu construir essa minha máquina produtiva, antes de eu fazer esse meu planejamento, combinar as peças, o que cada uma vai fazer, eu preciso ter claro na minha mente o que eu quero produzir com aquela máquina, qual que é o objetivo de tudo aquilo ali, o que eu quero alcançar. Não ter isso muito claro faz a gente desperdiçar muito tempo, muita energia, muito dinheiro. Desperdício desses 3 recursos é produtividade baixa. Produtividade baixa é acumular tarefas. Acumular tarefas é se sentir sobrecarregada. Se sentir sobrecarregada é não ter tempo para você mesma nunca. E isso acaba deixando a gente muito insatisfeita, muito infeliz. Se você deseja ser mais produtiva e ter mais tempo livre para você, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os nossos vídeos todas as segundas e quintas ao meio-dia para aprender as técnicas do método Máquina de Tempo que vão te ajudar a ter mais tempo para você depois de realizadas todas as suas tarefas diárias sem sobrecarga. Ser mais produtiva é ser mais feliz. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!